apóstolo Marcelo Marabini. Pergunta-lhe também se o fundador da IURT, a instituição onde ele teve a conversão, é um verdadeiro servo de Deus. E também quais são os que são os verdadeiros homens de Deus, como referência para ele entre os líderes religiosos da atualidade. Há uma pergunta que você me fizeste, parece que ainda não respondi. O que é que tu fala? É mesmo nessa pergunta aí. Edir Macedo. Eu vou te falar uma coisa. Edir Macedo foi homem de Deus até 8 anos. Isso não foi o homem que me revelou, foi Deus. Eu não gosto de falar de Edir Macedo. Você controla em todas as minhas mensagens, nunca pronuncio o nome de Edir Macedo, por causa do sentimento de gratidão. Mas como ele está me perguntando isso, eu vou lhe falar. Por sentimento de gratidão, a um pai não se deve afrontar. A um pai deve ficar em silêncio. Já intercedi tanto por ele, mas descobri da parte do Senhor que não há mais solução. Porque há uma fase que o homem ainda pode voltar, mas há outra fase que já não volta, quando o homem blasfema contra o Espírito Santo. Não terá perdão nem agora nem amanhã. Depois de 8 anos, ele se desviou. Ele se desviou, vocês que é brasileiro, quando ele foi para a América. Quando ele foi para a América, fugiu às perseguições e ele se deparou com os livros do Kenneth Hagin, o maior mestre da prosperidade do nosso tempo, ou então que começou com a mensagem da prosperidade, que Satanás tinha levantado. Ele é considerado lá como um grande profeta, falso profeta, Kenneth Hagin. Eu não sei se estou pronunciando bem em inglês essa palavra. E ele começou a ler os livros desse falso mestre e ele descobriu que ele ficaria rico através daquela mensagem. E quando ele voltou no Brasil, há um bispo que esteve com ele que denuncia isso. E disse assim, a partir de hoje a mensagem da igreja não é mais o Espírito Santo e fé, agora é fé e milagre, ou então prosperidade. Pronto, mudou a mensagem. Mudou o discurso. 8 anos depois. Ouviste? Mas no princípio ele era homem de Deus. O Edir Macedo é um caso fora de série no mundo, se vocês não sabiam. Edir Macedo é um caso fora de série no mundo. Edir Macedo tinha, eu creio que tem, mas já não da parte do Senhor. Ele tem o espírito que só os grandes homens de Deus tiveram. Paulo e outros, o espírito de determinação. Isso é muito essencial no mundo do espírito. As trevas, quando ele descobre que o homem é um homem muito determinado, eles vão lhe perseguir porque ele vai destruir as obras dele. E o Edir Macedo tinha isso. Por isso lhe perseguiram até que mataram ele. Por isso eu nasci desse ministério. Deus deveria me levar... O Edir Macedo, na ótica do apóstolo Marcelino, já está morto há muito tempo. Há muito tempo, 8 anos depois que começou... Temos a ver aí apenas tipo... Não, é assim, escuta só. Uma igreja, um homem, quando ele se corrompe, perde a presença de Deus, mas a graça vai permanecer nele. Depois as trevas vão lutar para lhe tirar a graça. Quando é que tiram a graça? Quando leva ela a blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfema contra o Espírito Santo mais ou menos como um homem de Deus fazer pacto com o diabo. Nega a Deus. O Espírito Santo desiste dessa pessoa, já não vai lhe convencer mais. E ficou perdido para sempre. Aí perdeu não somente a presença de Deus, a graça de Deus. E quando uma igreja, um homem, perde a graça de Deus, se torna homem do diabo. Aquela igreja, vem o diabo, Satanás, se assenta lá. E o homem é levado para o outro lado. E eles usam aquela característica, que é a determinação que ele carrega. Estão a usar agora no lado das trevas. Por isso, quando Edir Macedo começou, era um homem de muita oração e jejum. Eu não conheço a história, mas vocês conhecem. Muita vigília, muita oração. Ele perturbou as trevas. O Brasil tremeu com a presença dele no Brasil. Por isso, lhe perseguiram, todos os sectores perseguiram ele, até que mataram ele. 8 anos depois, primeiro perdeu a graça. Aliás, a presença do Senhor. Depois perdeu a graça. E quando perdeu a graça, se tornou do outro lado. Agora é instrumento de Satanás na terra. Então, estamos a ver aí agora é um sepulcro Tudo caiado. É muito mais que um sepulcro caiado. O que estamos a ver são ossos secos. Passou a fase até dos corpos. Não são corpos podres, ossos secos. Ou então podemos dizer também que Edir Macedo morreu muito tempo, então esse que está aí não passa de um reptiliano. Não, é mesmo ele. O que é que acontece? Quando um homem dá trabalho às trevas, resistam isso, esse é o segredo que eu vou vos falar. Um homem dá trabalho ao mundo do espírito, eles preferem não lhe matarem fisicamente, lhe matam espiritualmente, lhe usam, assim como Deus fez com Paulo. Paulo era terrível contra a igreja e Deus tomou e inverteu. Ele não é reptiliano, é mesmo homem, mas está a ser usado agora por Satanás para arrastar milhares e milhares para o inferno, por causa do espírito que ele carrega, de coragem e determinação. Abacar Abacuque.
peço para perguntar para ele por que as igrejas se tornaram lugares inseguros e os pregadores se tornaram pessoas não confiáveis. Vou te falar uma coisa, meu irmão. Satanás, no passado, era inimigo da igreja. Ele perturbava a igreja. Estou a falar da igreja primitiva, os que vieram depois da igreja primitiva. Não lhes dava espaço. E o diabo Satanás, ele viu que o ataque brutal que ele fez à igreja ajudou a igreja. Muitas almas entraram no céu. Mudou de tática Satanás. Agora Satanás se tornou aliado da igreja. Ele disse assim, não vamos nos perturbar mais, vamos fazer paz com eles. E essa paz que eu estou me referindo ao quê? Apresentaram a bandeira branca, parecia que não havia guerra. E chamaram a igreja dos parceiros do Estado, nossos irmãos. Sim, então eles entraram, tomaram controle da igreja. A igreja hoje é corrupta. Estamos a viver os dias do apóstolo Paulo, que nos últimos dias muitos apostatariam na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Estamos a viver, mas era necessário, porque estamos num tempo de eclipse espiritual. Eclipse, eu tive uma visão, o Senhor me mostrou Satanás e ele violava, primeiro injetava uma seringa que dava sono a todos os ministros na dimensão mundial, perseguia um a um e depois que eles dormiram, violou-os às traseiras, homossexualismo. Deus me revelou, primeiro, lhes fez dormir com dinheiro, com os confortos, com os cuidados da vida, com a sedução das riquezas e depois lhes levou a fazer aliança com eles. Por isso a maioria dos pastores e pregadores famosos tem pacto com Satanás. Está na moda hoje que as pessoas, para terem dinheiro, fama, sucesso, igreja cheia, ser conhecido a nível mundial, têm que fazer pacto com Satanás. Por isso você vê que a igreja se tornou um lugar não confiável. Mas o Senhor conhece os céus. Um dia a luz vai brilhar e as pessoas verão os homens de Deus a marcharem na terra. Não estou a dizer que não existem. Hoje os homens de Deus estão em oculto, escondidos. Ninguém os conhece. O que ele faria para ajudar o povo que procura em lugares errados o Criador? Ok. Não tem outra coisa para fazer senão pregar a verdade. A verdade, eu tenho comparado a palavra de Deus como a força das águas. Quando as águas estão a bater numa rocha, no princípio não vai se ver mudança, mas depois de muitos anos a rocha vai ser destruída pela força das águas. Assim é o Evangelho. Enquanto vamos pregando, parece que não estamos a ser ouvidos, parece que não há credibilidade, vamos pregando. Um dia a verdade vai triunfar. Uma coisa também que eu quero dizer, não há avivamento na terra. A terra está escura, há escuridão densa. Então para as pessoas se salvarem é muito difícil. Vão se salvando, vão aceitando Jesus e recebendo Jesus. Aqueles eu chamo pela vontade plena de Deus, ou perfeita de Deus. Deus usa a sua vontade e pode salvar até um padre no altar católico e se transformar e abandonar o catolicismo. E pode alguém no seu quarto e achá-lo, não sei o que. Ok, isso é outra coisa. Mas os céus estão fechados, por isso há uma guerra na terra. Em todas as nações Deus levantou homens que estão a fazer guerra no anonimato. Em todas. Há guerra espiritual para romper os poderes das trevas. E quando os poderes das trevas forem destornados, o sol vai brilhar e será fácil a salvação. Mas hoje é mais corrupção, é mentira, é falsidade. Esses cantores gospel que vocês estão aí a assistir, todos têm pacto com Satanás. Ninguém consegue ter sucesso nesse mundo se não fazer pacto com o diabo. Ninguém. A não que tenha Deus. Se tem Deus, leva a sério o Evangelho. Tem frutos dignos do arrependimento. Todos os cantores gospel na dimensão mundial são endemoniados. Eu não estou a imitar Edir Macedo. São do diabo, têm pacto com Satanás. Por isso eles cobram para vocês irem assistir à adoração. As pessoas pagam para irem adorar a Deus. É proibido isso aí. Não se pode vender nada. Cantores famosos, ostentando, têm pacto com Satanás. Eles são portas do inferno, levando gente para o inferno. Por isso a Bíblia diz, sai do meio dele, povo meu. Controla os seus frutos desses cantores. Por isso você casa, descasa, adultério, prostituição, mentira, engano, feitiço, tudo segue, quer os cantores gospel, quer os pregadores famosos. Francisco João, gostaria de saber do apóstolo se já teve alguma revelação de Deus sobre a crise econômica do nosso país e quando é que o mesmo vai acabar. Fui a primeira pessoa que falei da crise econômica. Não quando você me fez a gravação. Quando você me gravou é para mostrar ao mundo, a Angola, ao mundo. Mas já eu prego na igreja a respeito da crise econômica. Em 2014, o Senhor me deu uma revelação. E me disse assim, olha, vai haver uma crise muito grande em Angola. Uma crise muito grande, de muito tempo. A nação ficará descancarada.
os bancos ficarão com a bancarrota, as igrejas vão ficar em falência, mas as igrejas vivas prosperarão em meio à crise. A minha igreja vai prosperar, dizia assim o Senhor. E Ele me mostrou, não somente Angola, mas também o Japão. Prepara-te. Ele até o Senhor me tem advertido, não ponha o teu dinheiro no banco, porque os bancos vão à falência. Ok, 2014 comecei a falar, muitos até duvidaram, olha o homem, olha o homem, olha o homem, estava no boom dos petróleo, olha o homem. E assim começou. E eu considero que a crise começou em 2017. Os seus restilhos começam em 2015, 2016, mas a verdadeira crise começa em 2017. E o Senhor aqui no deserto depois veio e me revelou, aquela revelação que eu te dei da crise são 12 anos. 2017 mais 12, 2029 que vai terminar a crise. Todo investimento do Fundo Monetário Internacional é em vão. Essa primeira prancha que eles deram não vai alavancar a economia. As dívidas que estão a se fazer é para aumentar ainda mais a crise. A nação estará com as mãos estendidas. E por que da crise? Sempre houve crise, catástrofes, calamidades em nações que vai haver avivamento. Quando há guerra espiritual nas regiões celestiais, há danos na terra. Assim como foi no Egito, quando Moisés lutava com os poderes das trevas, cada poder que caía era uma catástrofe na terra. As 10 pragas representavam a queda dos principados daquela era que controlavam o mundo, porque o Egito era uma potência mundial. E quando caiu a 10ª praga, foi assim que os filhos de Israel saíram. E assim também a crise é a primeira praga, isso não é só uma. Vai haver ainda várias pragas nessa terra, guerra, catástrofes ecológicas, tsunamis, doenças, pestilências. Eu vi o ébola, entrou em Angola, Luanda foi afetado com ébola, é incrível, queda de aviões, escândalos, isso que está a acontecer aqui é o resultado da guerra espiritual. Quando as potestades estão a ser expulsas, eles trazem danos na terra. Então são 12 anos da crise econômica. Começando em 2029. E é o período também que vai começar o avivamento. Estás a ver que é a mesma coisa que aconteceu no tempo do profeta Elias. Elias disse a Acabe, nem chuva nem orvalho cairá na terra, por causa do pecado de Acabe e da sua mulher. E eu em 2012 falei a Eduardo Santos, não queria falar disso. Estás perdido, arrependa-te. O Senhor me disse isso e aquilo. 2012, 5 anos depois, se cumpriu a palavra. E Deus falou a Elias, esconda-te. E eu vou te sustentar com os corvos. E Elias foi se esconder em Querite. Em 2017 o Senhor falou, esconda-te. E eu vim me esconder aqui. A diferença é que aquele foi 3 anos e meio e esse é 12 anos. São os 12 anos que ficarei aqui no esconderijo e a nação a ser fustigada. Mas depois dessa crise vai haver um grande avivamento. O sol vai brilhar. E o avivamento traz, ou alavanca também, a economia de uma nação. Então, quando é que termina? 2029. Está a vir aí a guerra mundial. Deus me revelou a terceira guerra. A terceira guerra vai arrebentar na década de 20 e 30. Nesse intervalo aí. Nesse intervalo. Vai haver uma guerra e a guerra a mais curta em relação à primeira e à segunda, mas a guerra mais mortífera, porque serão lançadas bombas atômicas que não foram lançadas nas 2 primeiras guerras, apesar que no Japão lançaram no fim da guerra. Isso, ok. Eu vi os russos em guerra com os americanos. Eu vi a China com o Japão em guerra. A Rússia coligado com a China e o Japão, Ocidente e América. Eu vi os comunistas perderam a guerra. A América e os seus aliados ganharam a guerra. O Japão derrotou a China. Eu vi essa nação, Angola, fazendo aliança com os comunistas na terceira guerra. Eu vi que os americanos lançaram uma bomba atômica em Angola. Angola será bombardeada pelos americanos. Mas eu vi que a igreja orou e a bomba caiu no alto mar. Eu vi que quando caiu no alto mar, trouxe um grande tsunami e comeu a costa. Vai acontecer. Em pouco tempo. No fundo, a guerra vai se dar mais lá na Ásia. Vocês controlam só. Presta-te, vou vos dar um sinal. O dia que vocês ouvirem notícias que houve um eclipse solar na Ásia, naquele território entre a China e o Japão, vai começar a guerra. Porque toda vez que começa um grande conflito, há um eclipse solar. Toda vez que vai haver uma sanha assassina, há um eclipse lunar. Quando a lua se transforma em sangue, significa naquele território onde apareceu, vai haver derramamento de sangue. Antes que morressem as pessoas com febre amarela em Angola, a lua tinha se transformado em sangue, ninguém deu conta.
Os magos sabem, mas estão proibidos a falar. E os homens de Deus que entendem essas coisas, talvez não tenham nem espaço para falar. Antes de morrer Savimbi, houve um eclipse solar. Savimbi estava na dimensão do Sol, por isso a bandeira dele tem o Sol. Houve um eclipse solar em 2001. Eu vi também a África seca. Eu tive uma visão como a visão de José. E José sonhou, aliás o rei, as 7 espigas feias. E sonhou outras 7 espigas. Primeiro as gordas, depois as 7 feias. Eu vi a África verde, 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 verde. Mas no fechar, abrir os olhos, eu vi a África seca, seca, seca. Por isso você está vendo essa seca que está acontecendo aí. E começou do sul e foi subindo até lá em cima. Por causa do grande avivamento que vai acontecer na terra. Pergunta a ele o que lhe motivou a ir morar no monte. Jesus deixou uma missão de pregar o evangelho, se é que estou certa, a todas as pessoas. Ele, como apóstolo, não deveria estar a espalhar as boas novas? Então, irmã Catarina, olha o que eu quero te dizer. Esse Jesus que você está falando, que deixou as boas novas para serem pregadas, esse Jesus que falou aos seus discípulos, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E o período em que eles estiveram confinados lá no cenáculo, gente ia para o inferno. Deus não está preocupado, apressado com a gente que está no inferno para enviar recrutas. Porque quando vai um recruta na frente de combate, não há resultados. Não somente o povo que ele vai para salvar, vão para o inferno. E ele próprio. Deus precisou 430 anos, aliás, 40 anos para preparar Moisés. Deus precisou 40 anos. E eu quero vos dizer, vocês já leram a Bíblia, os 40 anos, 30 de atraso. Deus falou a Abraão, 400 anos o teu povo vai ficar em terra estranha e eu vou lhes libertar. Saíram em 430. Por quê? Houve um atraso. Deus atrasou? Não. É a preparação de Moisés. Moisés tinha que receber o revestimento para ir libertar o povo. Por isso Moisés ele quis já libertar o povo. Quando ele matou aquele egípcio, ele estava a começar com a obra da libertação. Porque ele sabia que ele seria o libertador. Talvez ele sabia, ele falou aos seus irmãos. E os seus irmãos não sabiam, Atos revela isso. Os seus irmãos não sabiam que ele foi levantado para lhes libertar. Quando lhe disseram, quem te constituiu príncipe visto entre nós? Moisés ficou 40 anos no deserto. Era tão pesado. As lições Moisés reprovava. E Deus não se apressou. E não foi levantar outro. Deus esperou. Só depois de 40 anos é que o fogo veio na sarça. E o fogo saiu da sarça para Moisés. E o gago ficou eloquente. E o frio ficou quente. E Moisés, Deus falou, vá. Cadê os 30 anos? Gente morreu. 430. E Jesus falou, não saiam. Sem o revestimento do poder, em vão. Só depois de vocês serem visitados é que vocês vão ser minhas testemunhas. Nós estamos a testemunhar o que nós não vimos. É mentira. Para testemunhar Jesus Cristo, você tem que receber Jesus. Tem que conhecer Jesus. Não somente conhecer, viver Jesus. Crescer com Jesus. Receber o revestimento do poder. A plenitude de Deus. E você vai testemunhar a morte e a ressurreição de Jesus com grande poder e milagre. É isso que fizeram os discípulos. E eles testemunhavam a morte e a ressurreição de Jesus com grande poder. Mas hoje nós estamos a testemunhar que Jesus ressuscitou sem poder. Por quê? Faltou a obediência. Fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Por isso eu estou aqui durante 12 anos. Eu já falei, se dependesse de mim não abriria a igreja. Eu ficaria nos desertos a orar até receber o fogo, depois já queria abrir. Porque você que vai debaixo da autoridade, Pedro, cheio do Espírito Santo, uma mensagem, ganhou 3.000 almas. Mas sem um revestimento de poder, para ganhar 3.000 almas vai te levar 50 anos. Almas salvas, não estou a me referir a almas dentro da igreja. Então, eu estou na obediência, e obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor me mandou, fica aqui. As pessoas estão a pensar que foi uma motivação minha. Eu também sou semelhante como vocês. Eu também tenho os meus desejos. Como disse a Bíblia, que Elias era um homem com as mesmas paixões como nós. Eu gosto de comer carne, gosto de viver numa boa casa, gosto de viver na cidade. Mas ele me mandou. As pessoas não falei a vez passada, eu vou abrir o jogo, o segredo. Eu vim aqui como se fosse, não forçado, mas Deus trabalhou seriamente para eu vir aqui. Não foi fácil. Deus teve que me aparecer e me mostrar. Tens duas opções. Ou vai no deserto, ou vais para a cadeia. E na cadeia, você vai me buscar lá. 12 anos de cadeia, ou 12 anos no monte. Escolhe. E eu escolhi 12 anos no monte. A mesma coisa que ele fez com Davi. A diferença é que Davi, porque ele tinha pecado, a mim, tinha que obedecer. Se eu não viesse para o deserto, em obediência a Deus, Deus faria tudo
estaria preso na cadeia, como ele fez com o homem aí que escreveu quem? Peregrino. O homem que escreveu o Peregrino, ele ficou 12 anos na prisão e lá conheceu Deus. Já conhecia Deus, ele teve a grande revelação. Depois da Bíblia diz que o livro dele é o maior lido, o Peregrino. Mas Deus permitiu que ele fosse para a cadeia. E ele queria, ele não, me mandou escolher, ou vais para o deserto ou vais para a cadeia. E eu preferi vir aqui. Ele me disse, na cadeia serás maltratado pelos homens. Eu estarei contigo lá, mas com dureza. Mas no deserto, nenhum só cabelo da tua cabeça vai cair inteira. No deserto, eu te sustento. No deserto, eu removo as armas de guerra. No deserto, eu faço contigo aliança com as bestas feras do campo, com os répteis e com as aves do céu. Viu? Os répteis a dormir na cama, são meus amigos, não podem me tocar. Glória a Jesus Cristo. Estás a ver? Então, não porque eu é que desejei vir aqui. Eu obedeci ao Senhor. Tem uma pergunta, uma questão que o Fernandes fez, que o apóstolo não respondeu na totalidade. Ok. Ele perguntou quais são as tuas referências no Evangelho. Ah, ok. Olha, é assim, quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino, pensava como menino. Coitado do menino. O apóstolo Paulo disse que o menino é semelhante a um servo, a um escravo. Vive debaixo de tutores e curadores. Mas quando Paulo disse que se tornou mais velho, já pensou como mais velho. Eu também já era um menino. Como menino, minha referência era quem? Ben-Hinn. Como menino. Ben-Hinn era minha referência. Ultimamente eu já queria exercitar como Ben-Hinn. Eu implorava as pessoas, eu lançava as mãos, eu fazia tudo que o Ben-Hinn fazia. Eu assistia a Ben-Hinn. Ultimamente Deus me deu uma visão. Presta atenção à visão que me deu, dos dias que estamos a viver. E eu vi o Ben-Hinn chutou uma bola, foi bem alto, lá no céu. E eu admirei com aquele remate. E eu peguei na mesma bola. E eu arrematei, a bola caiu aí, bem próximo. E eu fiquei frustrado. E eu ouvi uma voz que falou, vai para o deserto, vai orar e vai jejuar. E parti para o deserto. É esta vez que eu fui primeiro lá na minha terra. Tem deserto, depois voltei, agora vim aqui. Ouviu? O que Deus queria me falar aí? Eu queria imitar Ben-Hinn. Deus não usa imitação de homens. Deus, quando Ele quer te fazer como uma coluna, como uma árvore, os que devem imitar são os ramos. A árvore não se imita a si mesmo, não imita ninguém. A árvore não imita outra árvore ao lado. Ele me fez como uma árvore. E os meus discípulos serão os ramos. Na verdade, a árvore é Jesus, mas cada homem, cada ministro visionário que recebe a visão de Deus é uma árvore para os pássaros e os animais sanearem debaixo daquela árvore. É normal que seja isso. Por isso Paulo João Batista disse que toda árvore que der fruto vai ser cortada. O homem é simbolizado como árvore. Presta bem atenção, homem. Então o Ben-Hinn era a minha referência. Mas mais tarde, quando eu me tornei homem, mais velho, descobri que eu usava uma referência errada. É um apóstata corrupto como os outros e que eu era enganado. Deus me ajudou, né? Porque a Bíblia diz que esses homens enganariam, se for possível, até os escolhidos. Eu não fui enganado, me livrei dele. Hoje não tenho referência dos que vivem na terra, porque a maioria que vive na terra, que já apareceram, são corruptos. Nenhum homem de Deus que tem uma visibilidade mundial é de Deus. Resistam isso. Nenhum. Os homens de Deus não são conhecidos. Existem muitos. Estão a lutar nas pedras, a gemerem, a chorar. Está tudo amarrado. Esse todo que você está a ver com canais de televisão, rádio e não sei o que, com aviões, com igrejas de todo o mundo, todos são falsos profetas. Alguém me falou que também que ele leu na tua conta, alguém me perguntou, e o homem do Quênia é profeta de Deus? Falso profeta. Por isso ele está a dizer agora que ele é a outra oliveira, que juntamente com Moisés vão proclamar o juízo de Deus na terra. Quem lhe constituiu isso? Isso não é tomado por força, não depende daquele que quer nem de que corre, depende de Deus. Quem lhe constituiu isso? A outra oliveira que vai estar com Moisés na grande tribulação é Elias. E Elias não vive na cidade, Elias vive na mata. A outra oliveira que vai ficar com Moisés é Elias. Elias afronta os reis. Elias é inimigo das mulheres dos reis. Foi assim com Jezabel e Acabe. Foi assim com a Herodias, com Herodes. E ele tem paz com o rei da terra dele. Ele vive na cidade. Elias se alimentava de pão e
água no deserto, e o segundo Elias de gafanhoto e mel. Ele come carne, ele é amante das carnes assadas. Elias carrega essa natureza. Ele não é esta oliveira, ele é falso profeta. Ele está se autodeclarar, se intitular. Elias vai se manifestar, Moisés também, para irem proclamar o juízo de Deus na grande tribulação. Não é ele é mentiroso, é falso. Queria saber como foi o processo dele de libertação pessoal, se foi instantâneo ou levou algum tempo, como ele começou a identificar o que era pecado e o que não era. Olha, essa pergunta aqui me leva até a falar coisas inefáveis, coisas que aos homens não são lícitas para falar. Paulo foi até o terceiro céu e viu grandes revelações, e ele veio e fechou a boca e chamou de coisas inefáveis. São mistérios na terra. Paulo não falou esses mistérios. Eu também não vou falar. Talvez vou falar em parábolas. E assim, a minha conversão foi instantânea. No primeiro dia que eu entrei na igreja, eu fui liberto, me converti, recebi o Espírito Santo, nasci de novo. No mesmo dia, uma coisa inédita, muitos não acreditam nisso. Eu era viciado no álcool, mas é viciado. Eu era adúltero, fornicador. Eu tinha uma vida mundana, sem controle. E um certo dia, um amigo que eu conheci na minha província me convidou para ir para a igreja. Eu quero te dizer que naquela noite eu não consegui dormir. As palavras daquele amigo ecoavam na minha mente. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu não acreditei, mas que é isso que eu estou a ver? E depois comecei a me lembrar do meu passado, da minha vida naquela altura, como eu sofria. Eu tinha entrado no extremo do álcool. Eu bebia até dormir na rua. Eu bebia até cair na rua. Eu me formei, eu fui professor, mas perdi, ninguém já me respeitava. Eu fiquei desnutrido. E eu senti que aquela era uma oportunidade para eu me livrar. E eu fui para a igreja. E no primeiro dia que eu fui para a igreja, eu me converti. Eu nasci de novo. Eu tive uma visão no primeiro dia. Eu abri os olhos, porque quem vai para a igreja pela primeira vez desconfia de tudo. Eu abri os olhos para ver o que as pessoas estavam a fazer e a ver. Eu vi que toda a igreja estavam a brilhar, os crentes, estavam limpos. O único que estava sujo era eu. E eu coloquei no meu coração, eu quero ser limpo como eles. E tinha lá uma mulher, talvez até não era a língua dos anjos, falava bem alto, gritava. E eu abri os olhos e eu falei, eu também quero falar. Eu saí daquela reunião com uma decisão, nunca mais voltaria no copo. E naquela noite, Satanás, antes de sair da igreja, quando eu tomei essa decisão, me falou, sabe que se converter você terá que deixar a cuca DGI para os angolanos é uma cerveja. Você terá que deixar a cerveja fresquinha, as mulheres, mas eu aceitei deixar isso. E assim voltei, nunca mais voltei no copo, nunca mais me prostituí, nunca mais deixei de ir para a igreja. Por que eu digo que é um mistério? Em outras oportunidades eu vou dizer ao mundo quem sou eu. O mundo não sabe quem é esse homem que está a falar aqui. Mas eu posso dar tarefa a vocês. Vão, orem a Jesus Cristo e vocês começarão a receber a revelação. Gostaria de saber como é a forma dele jejuar, mais detalhado. Acho que vai nos ajudar muito na santificação. Ok. Jejum é uma das armas que o Senhor deixou na terra para a igreja. Só que a igreja, no tempo, deixou de praticar essa arma. Por isso, há muita corrupção. Por isso, Satanás tomou o controle da igreja. Jejum significa abstinência, não somente dos alimentos, de todos os prazeres. Quando nós nos abstemos dos alimentos e outros prazeres e diversões que nos rodeiam para estarmos com Deus, no Senhor, um tempo com o Senhor, chama-se jejum. Então existem vários tipos de jejum. Tem um jejum que nós chamamos de completo, onde você não vai tomar nada, completo. Tem um que se bebe água, poderia chamar-se também completo, tomamos água. E tem outro que nós tomamos os manjares não desejáveis. Eu ouço pessoas dizer que isso não é jejum. Está na Bíblia. Daniel ficou 3 anos sem comer carne, só se alimentar de verduras. Voltou a fazer 21 dias. Manjar desejável não comi. Sim, o profeta Ezequiel ficou 390 a comer pão misturado com fezes de boi. Sim, voltou a fazer 40 dias. Esse chama-se jejum parcial. E quando nós estamos a jejuar,
nós nutrimos o nosso homem espiritual. Quando nós estamos a jejuar, nós quebrantamos-nos na presença do Senhor. Nós matamos a carne e quando a carne morre, então as portas se abrem para receber a presença do Senhor. E no jejum nós temos visões, nós teremos visões, revelações, porque os nossos sentidos se abrem para receber a revelação. E no jejum nós nos alimentamos, alimento espiritual, aquilo que Jesus falou aos seus discípulos. Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. É fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. No jejum nós recebemos muitos benefícios. Benefícios, como falei, de receber fortaleza do alto, de comer na mesa do Senhor, e esse manjar espiritual vai nutrir o nosso homem espiritual. Por isso Elias, quando comeu do pão e bebeu da água no deserto, caminhou 40 dias e 40 noites. É o manjar que nós comemos no jejum. Muitos ministros desfalecem porque falta de jejuar. Porque quando você não come o manjar físico, você vai se alimentar do manjar espiritual. E o manjar espiritual vai dobrar, vai fortalecer a tua fé na tua caminhada aqui na terra. Você terá um tempo de você caminhar forte, mas depois terás que voltar a jejuar para outra vez receber fortalezas. Então o jejum é muito importante. E também o jejum é uma bomba atômica. É como se fosse uma arma nuclear no meio do inimigo. Os demônios detestam o jejum. Quando nós estamos a jejuar, também estamos em guerra. Nosso espírito, ele vagueia no espaço, batalhando ao lado dos anjos, destruindo fortalezas nas regiões celestiais. Jejum é terrível. Eu tenho chamado a oração como uma arma ligeira e jejum é uma arma pesada. Não eu, mas o Senhor é que me revelou isso. São bombas, são granadas que você lança no seio do inimigo. Por isso, quando nós estamos a jejuar, os poderes das trevas à nossa volta, feiticeiros e outros, eles ficam impedidos a se movimentar, demônios fogem. É esse aqui o jejum que a igreja deixou de fazer. Muito forte a definição do jejum. É muito forte, meu irmão. Por isso temos que jejuar. Jesus começou o seu ministério jejuando. Por que Jesus, sendo perfeito, não experimentando o pecado, foi jejuar no deserto? 40 dias, não comeu e não bebeu. Sim, depois disso recebeu o revestimento do poder. Se orarmos e não jejuarmos, vamos estar cheios do Espírito Santo. Só oração, ficamos cheios do Espírito Santo. Mas o revestimento do poder vem da oração e jejum. Por isso Jesus saiu do deserto, aliás, da água, do Jordão, orou e o Espírito desceu sobre ele. Cheio do Espírito Santo, foi para o deserto, jejuar. Saiu do deserto depois do jejum, revestido do poder. Olha as fases de Jesus. Jesus é o modelo da vida cristã na terra. E nós temos que imitar Jesus. As pessoas que comem e não jejuam são chamados de gulosos espirituais. São pessoas que amam os manjares, a carne. O maior problema da humanidade, eu não estou a ser aqui vegetariano, não estou a incitar as pessoas para não comer carne, tudo que Deus fez é bom. Mas controla que a carne é um problema para o ser humano. Eu não é que não como carne por causa, não sei, esse é o jejum. Por quê? Controla. Daniel era tão sábio. Sábio, até se tornou o chefe dos feiticeiros. O rei lhe colocou todos os feiticeiros do meu reino, você está acima deles. Ele não era feiticeiro, mas alcançou uma dimensão que dominava os magos da Pérsia ou da Babilônia. Mas Daniel ficou 3 anos sem comer carne. Quando nós ficamos muito tempo sem comer carne, sem beber vinho, a nossa mente se abre para receber a sabedoria do alto. É o vinho e as carnes que impedem serem sábios, pois está escrito que o vinho tira a inteligência. E fala também que os que se demoram, que andam sentados nos pratos a comer carne, não vão ser sábios. Então, temos que jejuar, principalmente as carnes, porque quando você está fazendo um jejum parcial e estás a comer carne, isso não é jejum, porque a carne é o maior alimento desejável. Onde não tem carne, é como que não há comida. Então é preciso abstermos dos alimentos durante um tempo para nós recebermos do Senhor. Porque para receber algo do Senhor, tens que perder algo. Tens que renunciar para receber. Quando você renuncia aos manjares, você receberá não somente virtude, poder, sabedoria, revelação, inteligência, fortaleza, tudo. Gente Zé perguntou, gostaria de saber sobre a maior experiência espiritual que ele teve, se ele já foi arrebatado, ou, assim como Filipe, teletransportado literalmente de um lugar para outro,
como diz Atos 8, versículo 39 até 40. Ok. Eu ainda não tive uma grande experiência como do arrebatamento, para ir para o inferno, no céu. E vou te explicar por quê. Vocês estão me vendo, ainda estou no deserto. Se eu saísse no deserto, não seria como estou agora. Não estou dizendo que seria famoso, não. É assim, a fase do homem de Deus. O Senhor é que quis que eu abrisse igreja nesse momento, mas eu não, aos apóstolos ele falou, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas nós fizemos o contrário. Eu só abri porque ele mandou. Nós fizemos o contrário. Nós abrimos para depois recebermos o revestimento do poder. E o sofrimento é muito grande. É como se fosse apacentar bois. Ninguém vai se converter. Ter o Espírito Santo não significa estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo não significa ter revestimento do poder. Nós podemos estar salvos e sermos vazios, espiritualmente falando. Mas depois de nós buscarmos, nós ficaremos cheios do Espírito Santo. Ainda assim, ainda não temos o revestimento. É como que, olha, o Espírito Santo em nós, para a salvação, é a roupa. E o poder do Espírito Santo é o casaco. Por isso Elias deixou a sua capa ao seu discípulo. É o revestimento. Agora, quando você ainda não alcançou a plenitude de Deus, ainda não recebeste o revestimento do poder, não podes ter essas experiências. Podemos ter pequenas experiências, como o arrebatamento, como o de Filipe, fazer grandes sinais e maravilhas. Não é só curas, sinais e maravilhas, como Jesus andava em cima d'água, como Josué mandou parar o sol. Isso é uma outra dimensão, tem que se buscar. Então, eu já tenho muitas experiências. Já fui visitado por anjos aqui mesmo, já fui visitado pelo Pai do Senhor Jesus Cristo, mas como a Bíblia diz que nenhum homem pode ver Jeová se não morreria, eu ouvi a voz dele e ele me trouxe o dom de cura, ele me trouxe as folhas da árvore da vida e eu rejeitei as folhas. Eu falei, Pai, eu quero o revestimento do poder. É como que no Espírito eu entendia que as folhas eram somente um dom de cura, mas que eu queria o revestimento de poder para operar muito mais que as curas, como sinais, prodígios, maravilhas, como diz Joel, e nos últimos dias eu vou mostrar sinais no teu, maravilhas, aleluia. E é isso, mas o Pai me disse, terás que buscar isso. Então, outras manifestações vão acontecer no futuro, mas que eu já vi anjos, já recebi visitas de anjos, já tive visões de Jesus Cristo, tudo isso. Micael Pereira queria saber se ele trabalha, que plano eles têm para o futuro e se congrega em alguma igreja. Ok. Eu trabalhava numa empresa, deixa ser rápido e urgente, e eu ganhava bem no Capanda, onde tem a maior barragem hidroelétrica de Angola. É lá onde o Senhor me apareceu e me mandou para largar tudo. Eu não era nem obreiro, nem nada, membro. Eu nem sabia nada, mas vou largar para fazer o quê? Vá para Luanda, Luanda é a capital de Angola, e lá eu falarei contigo. Eu fiquei 2 anos à espera até que falasse comigo. 2 anos depois ele me mandou sair do sistema corrompido onde eu estava. E ele chamou aquilo de Babilônia. Sai da Babilônia e eu vou te usar para uma outra obra. Eu nem sabia pregar, nunca tinha pregado. E eu falei, mas eu não sei pregar. E ele falou, eu te ajudo. E eu parti e comecei uma igreja que completou 15 anos há 3 dias atrás. Estamos há 15 anos desde que comecei uma obra. Eu era inexperiente. Comecei uma obra com 5 pessoas. Muitas lutas houveram. E nós estamos aqui há 15 anos. Eu vivo aqui no monte, mas eu desço nos domingos, uma vez a outra no meio da semana, para ir fazer cultos. Tem lá pastores que estão permanentes. O meu projeto no futuro é, como eu disse na YouTube, eu sou profeta dos desertos. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparo o caminho do Senhor. Eu vou manter ainda a pregar na igreja até ser visitado com a plenitude de Deus. Daqui a 10 anos. A vez passada eu falei que era guerra de 12 anos. Já estou há 2 anos aqui no monte. Falta 10. Eu vou ficar 12 anos, aleluia, a lutar para buscar o revestimento. Depois que eu terminar esse tempo de guerra, esse meu tempo é a mesma coisa como o de Jesus. Jesus ficou 40 dias no deserto e eu 12 anos. Moisés ficou 40 anos no deserto e eu 12 anos. Sim, 12 anos depois eu serei levado para o deserto. E lá onde eu vou pregar o Evangelho. Vou pregar o Evangelho no deserto. A voz do que clama no deserto. E as pessoas me encontrarão lá. Eu formarei discípulos a partir de lá para mandá-los no mundo para irem pregar o verdadeiro e genuíno Evangelho que consiste em demonstração do Espírito de poder, onde os homens são transformados
onde os homens são transformados por dentro e por fora, onde os homens vivem no temor do Senhor, onde os homens andam em santidade, porque essa é a última dispensação da igreja, é a última dispensação. O Senhor me tem revelado coisas profundas que você não imagine, não tem mais outra. Lourdes Maria Cardoso dos Santos. Mas esse homem está no monte a fazer o quê? As ovelhas dele, quem é que pastoreia? Ok. Não te esquece que eu sou um apóstolo. O apóstolo é fundador da igreja, é mensageiro de Cristo, é aquele que envia para fundar a igreja. O apóstolo é aquele que prepara discípulos para depois enviá-los. Eu não sou pastor. Lá na igreja, eu tenho uma igreja que eu apacento, ou que eu lidero, tem pastores que apacentam esse rebanho. Eles recebem orientações minhas, formação, já os formei há muito tempo, estão lá. E eu também, uma vez a outra, eu desço lá, principalmente nos domingos, e vou trazer um grande mover, um grande avivamento no meio deles. Não estou a falar que já estamos em avivamento, estou a falar de avivamento local, uma manifestação, e eles são fortalecidos com uma mensagem de fé, de revelação, e depois eu volto para o monte. Eles estão lá permanentes, apacentando o rebanho. Eu não abandonei o rebanho, não. Gica, soube da última vez que ele não pretende legalizar a sua igreja. Não estaria ele fora dos padrões de obediência ao Estado? Porque não vejo nenhum mal em legalizar uma igreja. Ok. Eu quero para voltarmos no tempo primitivo, aos primórdios da igreja. Quem é que foi legalizar a igreja a Herodes? Jesus não legalizou o seu movimento a Herodes nem a Pilatos. Os apóstolos que seguiram depois de Jesus não legalizaram seus movimentos. Paulo, que esteve na Ásia e na Europa, nunca legalizaram seus movimentos. Talvez alguém diga, não, os contextos são outros, estamos em outros tempos. Ok, a igreja é do Senhor. Jesus Cristo é o dono da igreja. A igreja está legalizada no livro de Mateus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Como é que eu vou legalizar aquilo que é de Deus ao diabo? Todos os governos da terra são satânicos, se vocês não sabem. Todos os governos da terra é o espírito do anticristo. E as igrejas caídas é o espírito do falso profeta. Sim, vão se manifestar daqui a pouco. Daqui a pouco, preparem-se. Então, quando nós vamos legalizar a igreja aos governos dessa terra, estamos a fazer aliança ao diabo Satanás, que é o pai deles. E automaticamente eles vão ditar regras e leis. Por isso, principalmente em nações como a nossa, onde para você legalizar a igreja é assim. E automaticamente você é obrigado a entrar em meios fraudulentos, a fazer, para pagar dinheiro, fazer cunha. Você que é brasileiro não sabe cunha, usar corrupção, influência, pagar dinheiro nos homens lá da cultura para te legalizarem a tua igreja. E assim, ao fazer isso, você perde o norte, perde a direção de Deus, te rejeita. Por isso, eu não vou legalizar igreja nenhuma. A igreja está legalizada no céu. Eu é que vou legalizar os governos da terra. A igreja deve legalizar os governos, não os governos legalizarem a igreja. Porque os governos da terra é o reino das trevas. E a igreja é o reino dos céus. E o reino dos céus é maior que o reino das trevas. É falta do respeito, Satanás vigir legalização da igreja de Jesus Cristo. Não se pode entregar as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Eles terão que dançar a nossa música, virem para serem salvos. Eles terão que vir para a igreja para serem libertos, não nós irmos lá para sermos libertos ou então fazer aliança com eles. Por isso, essa é a minha fé. Eu não incito ninguém a fazer isso. É a minha fé. Eu não participo em nenhuma eleição. Eu não tenho cartão eleitoral. Eu não voto. E o Senhor confirmou isso. Ele me disse assim, e eu não ensino isso nas pessoas no meu ministério. Eu lhes ensino, vão, paguem imposto, vão fazer eleições, tenha documentos para as eleições. Mas a mim não. O Senhor me apareceu outro dia e me disse, tu não precisas, mas o teu povo precisa. E você talvez me perguntar, você quem? Um dia você saberá quem sou eu. A Bianca Magalhães, nossa irmã inscrita do canal Radical TV, perguntou o seguinte. Amei a postagem, eu gostei muito das primeiras entrevistas com ele. Também quero saber a opinião dela a respeito de maridos espirituais, esposas espirituais, porque tem muita gente falando sobre este tema. Muitos dizem que são espíritos incumbos e sucubo. Não estou entendendo o que significa cubo e sucubo, mas só sei que espíritos da noite, maridos da noite, eles existem, são demônios. Também homens podem fazer esse papel. Avós para com as suas netas, há crianças que nasceram, já foram apresentadas a um avô.
Estás a ver, na sua ignorância, a mãe começa a dizer, olha, esse teu avô é o teu marido, e não sei, aquelas brincadeiras todas. E depois, quando ele cresce, aquele feiticeiro, ele prende aquela menina e começa a violar ele já quando ele conhecer a puberdade. Começa a fazer sexo com ele e fica difícil casar. Eles existem, podem ser demônios e como podem ser também feiticeiros a fazerem isso. Mas já o propósito qual é? É infernar as pessoas. As pessoas não são felizes com isso. Não conseguem casar, problema de esterilidade, doenças venéreas no sexo, no corpo das mulheres ou do homem, impotência. É isso aí. Há homens que são impotentes, mas tem uma mulher que ele vem à noite lhe visitar, ele faz sexo com aquela mulher, mas de dia não consegue fazer sexo com a sua mulher ou com uma mulher. Então eles existem, são reais, são espíritos. Os demônios, por que eles fazem isso? Os demônios, eles gostariam de ser homens. Os demônios, eles adoram ser homens, mas não podem. Eles não têm corpos. Eles, quando vejam você a comer, eles gostariam de sentir o que você sente. Quando vejam um casal a fazer sexo, eles gostariam de fazer isso. Mas eles não podem, mas eles se esforçam e veem no espírito através de sentimentos e não sei pensamentos e fazem sexo espiritualmente só para tentar fazer aquilo que eles queriam fazer e não conseguiram. Mas senão, eles amam os corpos humanos. Eles gostariam de ter corpos, mas o corpo só foi entregue ao homem. Queria ver mais e conhecer mais os rituais macabros e bruxarias na África. Queria ver mais ou menos como é que são feitos. Não, ele segue o canal e algumas vezes no canal nós falamos sobre contos e mitos da África. Ok. Contos e mitos da África é um quadro... Queria saber mais disso aqui. Contos e mitos da África é um quadro onde eu falo um pouco sobre feitiçaria na África. Já faço entrevistas a algumas pessoas sobre os rituais satânicos. Ok. Olha, meu irmão, escuta muito, não somente a ti que faz essa pergunta e outra gente. O feitiço não começou na África, começou com Nirode, lá na Ásia, na Torre de Babel. Mas um dos netos de Nirode, que é o Kuti, ele trouxe o feitiço na África e veio fundar a Etiópia. E da Etiópia entraram naquele território aí do norte, o Egito. O Egito é chamado a terra do cão. Cão é aquele filho que foi amaldiçoado por Noé, que nasceu Canaã e que nasceu também, o Canaã nasceu Kuti. Então, feito isso, o feitiço foi desenvolvido na África. A África é o último baluarte de Satanás. Por isso, o ex-presidente da República de Angola, o primeiro, não esse que saiu, o anterior, o primeiro, ele disse assim, que Angola será por vontade própria trincheira firme da revolução em África. Ele não estava a falar de revolução política, ele estava a falar de revolução espiritual. Então, Satanás, ele capturou o povo africano, ele desenvolveu, por isso a África é chamada o berço da humanidade. Quando as pessoas falam que a África é o berço da humanidade, é onde saiu essa toda a bruxaria, todos os feiticeiros, a bruxaria saiu da África, depois foi para a Europa, foi para as Américas, talvez os africanos que vivem na América levaram lá a feitiçaria, por isso a feitiçaria africana é a mais forte de todas as bruxarias. Lá do Oriente ou do Ocidente é a magia branca, aqui é a magia negra. Magia negra é pesada, são os próprios generais de Satanás, por isso não é fácil vencer na África. Na África, igrejas lotadas, mas isso não significa vitória. É muita bruxaria, o céu é pesado. Os principados e as potestades que atuam na África recebem há séculos, há milênios, adoração, através da bruxaria, sacrifícios humanos, e eles são muito fortes. O único país que pode se comparar com a África é só a Índia. A Índia também é magia negra, é muito forte também. Mas aqui é onde está o berço da bruxaria, do feitiço. Por isso todos os pregadores do Evangelho que vieram do Ocidente ou das Américas vieram pregar aqui, que estavam convertidos, caíram aqui. A maioria, nenhum voltou de pé. Por isso tem feito de Angola como o berço de deixar cair os pregadores. Controla só todos os brasileiros que tinham Deus e vieram para Angola, quando voltaram já não eram os mesmos. Porque aqui foram corrompidos, foram atacados com a bruxaria. Foram atacados com a bruxaria, destruíram casamentos, não sei. Aqui é terrível, mas por que essa terribilidade na África? A terribilidade porque Satanás tinha descoberto, através das suas técnicas, de descobrir o futuro. Ele não é Deus, não conhece o futuro, mas ele consegue sondar, como o psicólogo sonda. Ele sondou que a África é o último reduto, seria o último reduto de Deus. A última comissão do Evangelho na Terra seria pregada na África. O sol começou a brilhar no Oriente, a partir de Jerusalém, passou em cima da África, não brilhou, foi brilhar na Europa, saiu da Europa, foi para as Américas, agora voltará das Américas para a África, e a África é chamada
o meio-dia. Sim, a rainha do meio-dia se levantaria para julgar esse povo. Meio-dia não brilhou o sol. É a África. Houve um eclipse quando o sol passou. O sol estava lá vivamente. Mais ou menos saiu de Jerusalém para a Europa. Ásia, Europa, depois para a América. Agora, nos últimos dias, voltará para a África. E Satanás sabia que a glória da última casa é maior que a primeira, por isso fez grandes investimentos aqui na África. Levantou homens terríveis, feiticeiros, se tornaram já demônios, são bestas, que é para enfrentarem o reino de Deus. E por isso também os homens que Deus vai levantar aqui são homens terríveis, homens que estarão não ao nível dos feiticeiros, muito mais que isso, que vão levar os bruxos a mais de 1, 2, 3, 4 milhas. Jesus disse, o teu inimigo te levar a 1 milha, vai com ela a 2, e nós vamos levá-los a 40 milhas, e eles ficarão para trás, e assim o sol vai brilhar. E essa é a plenitude dos avivamentos, por isso é 12 horas. 12 horas representa a plenitude do dia. O meio-dia, 12 horas, o sol vai brilhar e o mundo vai ver o sol através da África. Camalando Miguel pergunta se pode aderir à mensagem do clamor da meia-noite do mensageiro profeta Cacó Filipe, o único e verdadeiro profeta da nossa geração, assim como foi Elias, Eliseu, Moisés, Jesus, etc. Agradeço, força e coragem no teu trabalho. Cacó, esse é o do Ghana. Tem mesmo ele. Falso profeta, presta bem atenção. Todo aquele que vier em outro nome não é de Deus. Todo aquele que pregar outra palavra não é de Deus. Esse Cacó Filipe diz que a palavra dele é a palavra de Deus, é mentira. Jesus Cristo é essa palavra, o Alfa e Ômega, a verdade. Quem pregar outra palavra não é servo de Deus. Quer o Cacó, quer outros, eles todos são falsos profetas, aquele é mentiroso, são falsos cristos que Jesus falou que viriam. Então o mundo não acredita nele, é mentiroso. É mentiroso, pode operar milagres, mas não significa que é de Deus, não. Mas o jovem foi bem respeitoso, apóstolo. Ele diz assim, agradeço, força e coragem no seu trabalho. Com certeza, mas quero te dizer que... Foste muito pesado com ele, não é? Presta atenção, Nicodemos, ele foi elogiar Jesus Cristo. E ele falou assim, olha, as palavras que você fala e as obras que você faz só tem que ser enviado para os seus. Jesus falou, se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu, não elogio. Ele tem que conhecer Jesus Cristo. Você pode falar bem de Jesus Cristo e você vai para o inferno. Você pode adorar Jesus Cristo e ir para o inferno. O inferno está cheio de adoradores que adoraram a Cristo, que creram em Jesus Cristo, mas não amaram a Jesus. Então, ele tem que adorar a Jesus, não a Cacó da vida. Da Cacó quem? Cacó da vida. Não é Cacó Filipe, é Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo não pode ser comparado na dimensão de nenhum profeta. Ele está a dizer que, sim, eu já ouvi falar desse homem. A mensagem de Jesus salvou aquela era, a mensagem de Paulo salvou aquela geração, William Branham salvou aquela geração, e aqui a mensagem dele vai salvar essa geração. Falso, mentiroso. Todo profeta desse tempo que não reconhece Cacó Filipe, eles dizem que está endemoniado. Com certeza, esse não é o primeiro. A África sempre foi o berço dos falsos profetas, por causa daquilo que eu falei. Quando Satanás se apercebeu que a África seria o berço de Deus, então ele levantou muitos falsos profetas, como Simão Kimbangu, Simão Toko, Simão Maranga e vários outros, e agora mais esse Cacó Filipe. Todos esses profetas que eu falei se autodenominaram como o Messias africano, o Cristo. Então isso aqui é o terreno fértil de Satanás, por causa da quimbandaria, por causa do espírito da adivinhação. Esse povo africano tem o espírito de bruxaria no sangue, e esses feiticeiros têm terreno fértil na África através das adivinhações e outras práticas diabólicas. Agostinho Alfredo. Olá, amado irmão. Pergunta ao apóstolo se pensa pregar o evangelho fora de Angola. Olha, eu ainda não recebi da parte do Senhor se poderei sair um dia, mas só sei que Deus me tem revelado que eu vou ficar no deserto. Eu ficarei no deserto para pregar. Eu fui enviado para vir pregar no deserto, para preparar a vinda de Jesus Cristo. Jesus vai voltar e era preciso despertar o povo para que se salvassem. Agora, se Deus me levar para as nações, eu irei, mas se disser, fica aqui, porque a obediência é o segredo dos segredos. Faça o que Deus manda e terás resultados. Amém. Glória.